Eu sou muito excelente. E é com essa frase que se apresentou o zagueiro Valber, vindo do Cuiabá, agora há pouco, em uma entrevista coletiva na Vasco TV. Foi apresentado tanto ele quanto o técnico, o treinador Fernando Diniz, que foi demitido recentemente do Santos e contratado pelo Vasco para esse desafio de tentar lutar por uma vaga no G4 para fazer o Vasco voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos da mídia esportiva tinham a mesma dúvida que os torcedores e fizeram várias perguntas no sentido de entender o que o Fernando Diniz vai fazer, porque ele tem um estilo de jogo que é muito peculiar, um treinador que gosta da posse de bola, que gosta dos jogadores saindo de trás com a bola no chão. E ele foi muito indagado, perguntado sobre essa situação, que no Vasco ele não vai ter peça os jogadores com esse estilo. E ele explicou que não precisa, se tiver apertado, não precisa sair jogando dessa forma. Então eu vou trazer trechos onde ele explica o que ele vai tentar fazer com esse elenco, fala sobre uma possível volta da torcida, fala de interferência de empresários, que no trabalho dele como é que vai ser. Enfim, tudo isso depois da vinheta, com a declaração do zagueiro, do grande zagueiro Valber, que diz que ele é muito excelente. Tem um zagueiro, um bom passe, gosto de estar com a bola, gosto de romper as linhas, né? E o meu 1 para 1, sou muito excelente. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, fala de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse canal continuar alcançando mais vascaínos na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez? Te convido a assistir os vídeos, se gostar se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Dá uma conferida se você ainda está inscrito no canal, às vezes um bug tira a sua inscrição e ativa o sininho, notificação e a porra toda aí, beleza? Vamos falar de futebol, que é o que interessa. O Vasco apresentou nessa tarde de hoje, né, de segunda-feira, o Valber, o zagueiro Valber e o técnico Fernando Diniz. Vou começar com um trecho da coletiva onde o nervoso zagueiro Valber, muito nervoso mesmo, falou do que ele acha do estilo do Fernando Diniz e falou, ou se vendeu ali, como é que ele se vê como um profissional de futebol, quais são as características dele. Foi onde ele imitou e chamou atenção em vários grupos da internet falando que ele se acha excelente no 1 contra 1. Vou deixar o trecho para você ver. Compus lá no Atlético Paranaense, né? Que eu tive passagem pelo Atlético e aprendi muito, que é um estilo de gostar de estar com a bola. Isso hoje em dia, o futebol moderno tem que ter qualidade e gostar de estar com a bola no pé. Isso vai treinando diariamente com o professor Diniz, só vai aprimorar a gente. Tem um zagueiro, um bom passe, gosto de estar com a bola, gosto de romper as linhas, né? E o meu 1 para 1, sou muito excelente. Bom, agora vamos partir para o Fernando Diniz, e de cara ele foi perguntado sobre interferência em escalação e falou que se iria aceitar que empresário ou que outras pessoas interferissem no seu trabalho, e ele falou que a bola mestra do trabalho dele é que ele não aceita interferência, o trabalho dele tem que ser os melhores dentro de campo. E ainda foi além, dizendo que com que ele tem de conhecimento a respeito do Vasco, com certeza os outros profissionais que passaram pelo clube também não tiveram ou não tiveram seus trabalhos atrapalhados com interferência de empresário. Vai acreditando nisso. Vou deixar para vocês verem. Você sabe muito bem qual é a resposta. Isso aí é a bola mestra do meu trabalho, é a liberdade que eu tenho, que eu me dou de sempre escalar os melhores. Isso faz parte até da história do Vasco, para ser uma coisa justa. Então aqui, e tenho certeza que não só comigo, pelo que eu conheço do Pássaro e pelos poucos momentos que eu tive com o presidente e as pessoas que conhecem o presidente, que são do meu convívio social também, não só eu vou ter toda a liberdade, que eu acho que todo treinador que passou aqui na gestão desses dois aqui tiveram a liberdade total para escalar quem eles quisessem. Então, isso é uma questão que minimamente não me preocupa em nada.
Bom, agora nesses outros trechos eu vou deixar duas partes. A primeira onde ele fala sobre contratações, o que ele acha a respeito de contratações, do conhecimento que ele tem do elenco do Vasco, que pessoas que ele pediu em outras oportunidades para trabalhar, ou que ele jogou contra, trabalhou contra, então tem o conhecimento dos jogadores que estão no Vasco da Gama, e sobre uma possível volta da torcida, que ele é a favor, desde que seja algo alinhado com os outros times e com a situação sanitária. Vou deixar para você ver. Colocado. Quanto à contratação, a gente está vendo internamente. Eu não gosto muito de falar contratação. Eu posso te falar assim que o elenco é um elenco que eu gosto muito. Tem jogadores que eu gosto, alguns jogadores que um ou outro que eu trabalhei um pouco, joguei contra quase todos, e outros que eu quis levar para alguns times e acabei não conseguindo levar. Então, quanto ao modelo de jogo, como eu disse lá na introdução, na primeira pergunta, tem coisas mais importantes que o modelo de jogo. E o modelo de jogo, o fato de eu gostar de ter posse de bola, de ser ofensivo, isso não descaracteriza de você saber se proteger. Que é uma coisa que ao longo da minha carreira eu vou melhorando dia a dia, que é uma preocupação que eu tenho. Então, você ser agressivo, e toda vez que o time estiver atacando muito bem, a gente tendo sucesso nisso, provavelmente a gente vai estar se defendendo bem. Isso é um ponto. Eu tenho uma ansiedade muito grande que o torcedor volte. Tem uma declaração minha que eu falei no começo da pandemia que é verdade. Para quem gosta de cerveja, o futebol sem torcida é igual cerveja sem álcool. Uma coisa que perde muito da graça, na minha opinião. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um alinhamento social, como o Vasco sempre teve, daquilo que é melhor para a sociedade como um todo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a pandemia ela está ainda aí, e a gente tem que voltar e tem que ter uma isonomia. A hora que voltar, que os clubes tiverem um consenso para que todos tenham os mesmos direitos, porque o torcedor no estádio é algo que facilita, às vezes até determina a vitória de um time. E o torcedor do Vasco em São Januário, só você vê o retrospecto do Vasco em São Januário como ele é quando o torcedor estava junto. Então eu espero que a torcida volte o quanto antes, mas que tenha um alinhamento e uma preocupação social como a diretoria do Vasco está tendo. Bom, nessa outra parte vem um assunto que é mais polêmico. Todos sabem que o estilo de jogo do Fernando Diniz é o estilo de posse de bola, de saída com a bola no pé, e essa preocupação foi ali um dos pontos altos dessa entrevista. Todos os jornalistas se mostraram preocupados com o que ele pensa para o futebol e com o que ele vai ter no Vasco da Gama. Mas ele falou que em clube nenhum que ele trabalhou, ele obrigou o time a sair com a bola no pé. Se a situação não estiver legal, pode chutar, pode sair com a bola no alto, pode ser lançada, enfim. Vou deixar esse trecho para você entender o que ele pensa fazer no Vasco da Gama e sobre também o uso de garotos da base, que ele acha que é importante, sempre trabalhou com garotos, lançando garotos, mas que ele não vai fazer isso por obrigação. Ele vai botar dentro de campo o que tiver melhor, o que estiver jogando melhor. Então vai ser a meritocracia que vai ser o carro-chefe para a escalação do Fernando Diniz. Quanto ao modelo de jogo e ao fato dos goleiros jogar com o pé, quando eu cheguei no Atlético Paranaense, esse Santos, que foi determinante para a conquista da medalha de ouro olímpica, quando eu cheguei no clube, o que me falaram que o único goleiro que não jogaria comigo era o Santos, porque ele tinha deficiências com o pé. E com muito treino e com muito trabalho, o Santos evoluiu muito e hoje ele é um jogador que é notabilizado também porque sabe jogar com os pés. O jogar com os pés dentro do modelo de jogo, a maioria das críticas que são feitas aos goleiros tem muito a ver com a dinâmica dos jogadores no campo, como eles se posicionam para jogar. Esse é um fato. Outro fato, que os times que eu dirijo, eles nunca são obrigados, absolutamente nunca são obrigados a sair jogando por baixo. A dinâmica que a gente propõe, ela tem que facilitar para que o jogo ocorra por baixo. Se não tiver fácil, é um sinal, e os jogadores não estiverem confortáveis, que a gente tem que sair com bola longa. A gente faz aquele tipo de jogo para facilitar, para a gente fazer gol no gol do adversário, e não para a gente tomar gol. Então é uma coisa que a gente vai calibrar com o tempo, e a gente vai ver como a equipe vai evoluir. E eu estou bastante confiante que todos eles vão conseguir melhorar com a rotina de treinamentos, para poder contribuir. Então aqui a gente tem que ter muita serenidade e lucidez para lançar os garotos. Às vezes, se você lança na hora errada, além de você não ajudar o garoto, você não ajuda o time. E você pode até atrasar a vida do jogador se você não souber lançar. Então o que a gente tem que fazer é colocar os melhores para jogar. Que o Vasco tem muitos garotos já que estão jogando
Tem outros que estão aqui compondo o elenco e tem outros que ainda estão, que eu tenho certeza que tem outros nas categorias sub-17 e sub-20 que ainda não foram vistos. E eu vou estar de olho nisso quando for possível. Mas isso que eu respondendo da maneira mais clara a tua pergunta, isso é uma das bases do Vasco, mas a gente não pode focar só nisso, que os garotos que vão resolver todos os problemas do Vasco. A gente tem que procurar colocar os melhores para jogar e trabalhar todos de uma maneira uníssona e para fazer com que o Vasco consiga o seu objetivo, que é o acesso para a Série A do Brasileiro. Então tá aí a coletiva de apresentação do Fernando Diniz e do zagueiro Valber. Vou deixar claro aqui, embora eu não acredite nessa classificação do Vasco para a Série A, acho que ficou muito difícil. A gente teve aí 23 jogos para ganhar 10 e não conseguiu. Agora nos 15 últimos jogos a gente vai ganhar 11 jogos. Então eu acho muito complicado, acho que tomaram atitudes muito demoradas, né? O Fernando Diniz pode ter chegado tarde, enfim. O que a gente precisava era de reforço, trocando 3 vezes de treinador, aliás, foram 4 vezes, contar o Vanderlei Luxemburgo. Então, o caminho não é o treinador, é reforçar o time, é ter ajeitado essa zaga, essa defesa. Tomara que ele dê conta, tomara que essa obra, esse milagre, ele seja operado em São Januário e que o Vasco consiga a vaga para a Série A. Vamos torcer por isso, e embora tudo mostre que o caminho não é esse, que a gente vai permanecer na segunda divisão. Vamos torcer para que o Fernando Diniz dê certo, tanto o zagueiro Valber. Deixe seu comentário, sua mensagem, curte, grande abraço, fique com Deus, uma ótima semana, uma semana abençoada e saudações vascaínas.